Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Novapauta.com. Tenha notícias online em tempo real. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Olá, retornamos a mais um programa Santa Maria Argumentos, Diálogos Culturais, um programa da TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você poderá assistir esse programa no site www.santamaria.tv.br ou no próprio site do programa www.smargumentos.com.br. Patrocinam o nosso programa Foco Multicursos, nosso foco é a sua aprovação. Novapauta.com tenha notícias online em tempo real. E o tema de hoje é educação, tema geral educação. Dentro desse tema geral educação, nós vamos continuar a debater o programa da semana passada que nós discutimos a sociedade brasileira e o respeito ao outro. Faltam limites para o povo de nosso país? O cidadão, ele se encontra perdido nessa nossa sociedade brasileira, santamariense contemporânea? Existe indivíduos que ultrapassam os limites desse respeito? E para debater esse tema, com a sua opinião, nós temos Karina Brikowski, diretora da empresa Foco Multicursos, e Sandra Siqueira, diretora comercial do Jornal Expresso Ilustrado. Muito obrigado por vocês se fazerem presente ao nosso programa Argumentos. E a primeira pergunta eu faço para a Sandra, que retorna depois de 2 semanas, ao nosso programa. Muito obrigado por ter retornado. O que devemos debater, Sandra, sobre respeito e limites? O que é importante para o nosso telespectador refletir sobre isso? Na sua opinião, falta, de maneira geral, o respeito ao outro na nossa sociedade contemporânea? Eu quero agradecer mais uma vez, Giovanni, estar no teu programa aqui, Argumentos. Fiquei muito feliz com o primeiro convite, muita gente falou que nos assistiu. Fiquei emocionada com isso, uma participação pela primeira vez na TV de Santa Maria e agora eu retorno a esse espaço com esse tema maravilhoso, educação e os limites. E eu até escrevo na minha coluna, que eu tenho uma coluna no Jornal Expresso, uma coluna de temas gerais, e eu sempre falo sobre princípios, como a gente gosta de falar de cidadania, como é bonito falar. Tem que ser cidadão, como a gente gosta de pregar alguns chavões, algumas palavras que, será que na prática nós estamos praticando realmente, fazendo isso aí, cumprindo com a educação que nos foi dada desde criança, ou será que faltou alguma coisa? Mas eu sempre digo assim, a gente fala que tem corruptos, que tudo está errado, que a saúde vai mal. E a gente, por outro lado, eu me incorporo nesse grupo de pessoas que também me reclamo muito da sociedade que a gente vive, mas eu também me coloco naquele outro papel de questionar se eu realmente estou fazendo o meu papel de cidadã. Se eu também não estou dando um jeitinho brasileiro, porque botaram esse chavão nos brasileiros, tudo vamos dar um jeitinho brasileiro, como se fosse fazer errado, fazer de qualquer jeito, fazer da forma errada. Mas será que nós não adotamos essa forma de pensar também, dar um jeitinho brasileiro para tudo? E depois queremos falar em corrupção, falar em mais educação. Quando a gente acha uma vaga do estacionamento, não é uma vaga permitida para mim ou para outro, mas é uma vaga que eu encontrei
ali, eu vou colocar. E era uma vaga proibida. Mas a minha preocupação não é não estacionar na vaga errada. A minha preocupação está ver onde o guardinha está para não me multar. Então, muitas vezes a gente se pega fazendo coisas erradas e nós temos que pensar esse ponto primeiro, sabe? Corrigir os nossos erros. Somos uma gotinha no oceano, podemos ser. Se eu for corrigir só o meu erro, pode não fazer tanta influência, mas é um começo. Aí sim a gente começa a abrir um debate para falar sobre educação em vários outros níveis. A Sandra, ela nos comentou, falou muito bem ali a questão dos princípios, né? Até o brasileiro, na verdade, ele gosta de bajular e gosta de ser bajulado, né? De maneira geral. Isso eu estou chutando, estou falando assim, até sendo até radical para o nosso telespectador. E o jeitinho brasileiro que tu comentou, o nosso hábito da cultura do atalho, né? Ir pelo caminho mais fácil, que às vezes não é o mais correto. Às vezes o caminho mais fácil não é o caminho mais correto. Isso se modificou através do tempo. Nós perdemos um pouco a família, a importância da família. E nós temos aqui a presença da Karina, que trabalha numa escola, né, num ambiente escolar. Como educadora que trabalha diariamente, que é uma professora que trabalha no ensino, percebe-se essa mudança na educação? O que fazer para modificar no aluno essa conduta de às vezes atalhar o caminho e ir pelo caminho mais fácil? Estamos tendo uma crise de valores ou não? Eu quero, então, agradecer o convite, né? E eu quero dizer que no âmbito, quando a gente fala em respeito, né, Sandra e Giovanni, a gente sempre está relacionado à educação, né? E a educação, hoje em dia, eu falo em duas coisas, em educação e também numa prática reflexiva das nossas posturas. E como educadora, o que eu tenho visto muito é que tudo se espera da escola, né? Tudo se espera que... a gente vive num mundo tão atribulado, né? E as famílias perderam esse viés assim, da questão educacional. Porque a educação, ela também, acho que se reflete em delicadeza, se reflete em honestidade, se reflete em competência, em vários predicados assim, que seriam o ideal para ser uma pessoa bem-sucedida, né? Para ser uma pessoa feliz. E eu vejo parece que se perdeu a questão da família com a educação. Não tendo a família presente, a educação se torna difícil, né? E lá a gente vai ter o reflexo, então, como a Sandra falou, no jeitinho brasileiro. Então a gente se percebe, né, que a sociedade está cada vez mais permissiva, mesmo na escola, né? Porque é muito mais fácil as pessoas ouvirem um sim do que ouvirem um não. Então, o que acontece é esse disparate de coisas que a gente está vendo atualmente e reflete diretamente no nosso dia a dia, seja na hora de tu pegar a vaga no carro, seja na hora de tu passar na frente da fila do supermercado. Então as pessoas perderam a educação, né? Eu falo assim em delicadeza, eu falo em respeito ao próximo e aquela prática reflexiva. Será que eu gostaria que de tal atitude? Duas coisas. A tua fala me fez pensar em duas coisas, dois fatos. Bom, o primeiro deles, eu fui num congresso de educação, um congresso internacional de educação, e depois de toda aquela semana de debate sobre educação, tentou se colocar, né, os participantes em fila para entrega de certificado. E no Brasil, tu quer ver se a pessoa é educada, tu coloca uma fila de qualquer coisa. E aí, para vocês terem ideia, começou um bate-boca, porque tinha gente furando a fila, tinha gente passando à frente, dando jeitinho. E aí eu fiquei pensando, pô, se num congresso internacional de educação, que você tem a presença de educadores, colocou interesse particular e o coletivo, o conflito, acontece isso, imagina como está a nossa sociedade. E a segunda, que tu colocou muito bem, né? O segundo aspecto, é a jogar as necessidades da família para a escola.
Porque veja bem, que nós debatemos, e eu estou fazendo o link para quem assistiu o programa da semana passada e quem não assistiu, pegar o link que eu já vou passar para a Sandra. Semana passada, nós entramos na questão do profissional de educação, do professor, que também é professor, assim como eu, né? O profissional da educação no país não é valorizado como deveria, tanto financeiramente quanto pela própria sociedade. Não existe a valorização. Por exemplo, olha o efeito cascata, Sandra. Eu vou passar para ti com uma pergunta. Nós temos um profissional mal pago, que por ser mal pago também é mal fiscalizado, que tem os seus problemas familiares e trabalha em escola manhã, tarde e noite para poder sobreviver. A família jogou para a escola a responsabilidade. E a escola, que também são pessoas, o edifício não é escola. A escola é feita de pessoas, de professores, de educadores. Tem essa necessidade e aí se recai sobre o peso. Mas a pergunta que eu vou relacionar para a Sandra é o seguinte: o jornal, você trabalha no jornal, ele é um formador de opinião. O Jornal Expresso, ele trabalha essa questão de modificar princípios, modificar condutas pela escrita? Trabalha principalmente isso. E só abrir um parênteses antes de falar sobre o exemplo da modificação, onde ele busca modificação, eu queria falar que fala muito se educação a educação é a base de tudo, a educação é o princípio, tudo passa pela educação, e tudo isso é verdade. Só que as pessoas têm que entender que educação é saúde, educação é mudança de vida, educação é melhora de vida, é melhora de condição financeira, é tudo. Porque as pessoas tendo mais informação correta, sendo educadas, tendo princípios de coletividade muito fortes nas suas vidas, elas vão ser pessoas melhores, pessoas mais bem-sucedidas. E o que a gente está vendo é falar-se muito em educação e praticar-se pouco educação. E daí a modernidade, as leis, o próprio ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o poder que as escolas perderam muito, o professor. Eu me recordo, e não é tanto tempo assim, né, porque eu não me considero velha, nem ultrapassada, nem nada, mas eu tinha um respeito muito forte pelo meu professor. Eu tinha aquela mesma sensação do professor, eu queria que o meu professor me admirasse, a minha professora gostasse de mim, eu tinha essa preocupação. Assim como muitos ainda têm, que o meu pai tem que me gostar, tem que se orgulhar de mim, eu tinha essa preocupação com os meus professores. E a gente não vê muito isso. Talvez essa seja parte da desmotivação dos professores e da escola começar a fazer um papel de devolver o problema para as famílias. Um problema que já era das famílias, da falta de educação ou educação pela metade, passou a ser da escola. A escola é um dos alicerces nesse processo, mas a família talvez seja a base principal, já disse, né, a base de tudo. E aonde que o jornalismo, onde o Jornal Expresso em si faz uma mudança, quer uma transformação? No momento que, olha, uma coisa parece uma bobagem até, mas é uma matéria de grande repercussão quando tem um terreno baldio numa cidade, está há horas aquele terreno abandonado. O jornal noticia terreno abandonado, causando problemas, né, geração de insetos, proliferação de tudo quanto é coisa que não presta, e a gente denuncia para a comunidade aquilo, e logo em seguida o dono do terreno dá um jeito de limpar. Apareceu, foi visto, ele foi chamada a atenção dele publicamente, ele deu um jeitinho de resolver. E eu acho que é isso que nós temos que mostrar para a sociedade, começar a mostrar os problemas para que as soluções venham. A imprensa serve como também um órgão fiscalizador de condutas, né? Principalmente. Vamos ao intervalo, retornamos com o tema Educação e Respeito. Fique conosco. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Novapauta.com. Tenha notícias online em tempo real. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena.
Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Retornamos ao nosso programa Santa Maria Argumentos, Diálogos Culturais. Patrocinam o nosso programa Jornal Expresso Ilustrado, 20 anos de informação com seriedade, e Livraria Atena, você lê, você pensa. O nosso tema de hoje é, de maneira geral, a educação, a sociedade brasileira e o respeito ao outro. Faltam limites para o cidadão? Esse programa ele busca refletir. E tanto a Sandra quanto a Karina, as nossas duas debatedoras de hoje, comentaram sobre a educação, sobre o respeito. E a primeira coisa que eu digo a elas, e depois já para fazer a pergunta, é que educação, o indivíduo educado, a educação é um processo como uma geração dialoga com a outra, e a cultura é tudo aquilo que nós carregamos, de material, do material, a roupa que vestimos, a comida que comemos e material que nós temos, os gostos, os pensamentos. A educação, o indivíduo educado, ele é seletivo. Um indivíduo que tem uma educação, que tem uma formação por princípios da família e posteriormente da escola ou não, mas principalmente da família, ele se baseia por princípios, e a história do anjo e do diabinho, que muitas vezes você encontra 5 mil reais em cima de uma mesa, o diabinho diz pega, e vem aquele anjinho, que são os princípios, e diz não pega, que não é seu, respeita que alguém está precisando desses 5 mil reais. Nós temos na sociedade a questão do politicamente correto. Eu vou explanar para vocês, para o telespectador, para fazer a pergunta, que o politicamente correto são algumas posições opressoras que nós temos na atualidade, que as perguntas e as respostas são feitas na superfície e sem um posicionamento pelo medo. Então, você tem, por exemplo, respostas politicamente corretas na questão da sexualidade. Por exemplo, eu sou heterossexual convicto e respeito o posicionamento de uma pessoa que seja homossexual. Existem respostas e perguntas politicamente corretas para a questão da religião, para a questão da etnia, entre tantas outras respostas. O nosso país, e aí eu pergunto para a Karina, é uma afirmação bem ofensiva que eu vou fazer, mas é intencional. Não que seja fruto de um pensamento meu, é para nós refletirmos sobre isso. A nossa sociedade, ela está vivendo um momento de falsidade no trato com o outro, um momento de que a imagem, principalmente nas redes sociais, o parecer ser, o ostentar, Por exemplo, você está triste e de repente você fica a sorrir para bater uma foto para o Facebook. O ostentar, o parecer ser, o politicamente correto está imperioso e contribui por essa falta de limite, de respeito? Você acha isso ou não? Eu sei que é uma pergunta muito genérica, mas eu queria que você contribuísse no debate, no seu ponto de vista. As redes sociais, elas contribuem para essa falsidade que algumas vezes pode existir nos relacionamentos? Eu acho que de certa forma sim, mas eu acho que tudo parte do exemplo, e tudo parte da importância que a gente dá a certas coisas. O que eu vejo por aí é a mídia divulgando, são as telenovelas divulgando, os próprios jornais, O que vende, o que dá ibope são as coisas, infelizmente, de certa forma ruins. Por que não se aborda na novela uma família estável, um bom filho? Por que não dão ênfase a um político bem-sucedido, honesto? Quer dizer que no país inteiro não existe pessoas boas, que a gente possa exemplificar, que a gente possa demonstrar, e para que o nosso jovem perceba que é
que é bom, que o politicamente correto justamente é ser ético. O politicamente correto, para mim, eu acho que é uma pessoa de boa índole, né? Então, as redes sociais, muitas vezes, elas distorcem tudo, né? Então, eu acho que até mesmo as redes sociais, né? Vejam bem a nossa presidente, né? Tu vê fotografias, né, denegrindo a imagem dela, tu vê, assim como qualquer outro político. Então, eu acho que por que a imprensa não mostra os exemplos positivos? Por que um jornal não mostra uma atitude positiva de tal personalidade da sociedade? Então, assim, ó, eu me questiono quanto a isso. Tu ligar um telejornal, tu pegar um jornal, será que só o que vende é o mal? É o mau exemplo? É o desonesto? É o corrupto? Por que não se abordam mesmo na escola? Então, trazendo isso para o recinto escolar, né? Então, a gente observa assim, um professor vai dar bronca num aluno quando ele deixou de fazer a tarefa de casa. Então, a professora fica chateada e plana para toda a turma que a criança não fez a tarefa. Agora, aquele que fez a tarefa deveria ser elogiado diariamente, entendeu? Então, assim, ó, o que acontece é que as pessoas esquecem de ver o lado positivo das coisas. E o que é positivo deve ser enaltecido, deve ser tido como exemplo. A gente ensina, educa, dando o exemplo. Então, o politicamente correto, né, a gente tem que realmente tem que demonstrar, tem que ser enaltecido. Né? Eu lancei essa pergunta aqui, em virtude do que nós observamos nas redes sociais. Exatamente. Existem muitas vezes para os jovens de hoje em dia, e se você é jovem, perceba isso, ter um carrão, um Camaro amarelo é sinônimo de sucesso. E nós, assim, pessoas que já têm um pouco mais de experiência e vida, nós sabemos que não é isso, né, Sandra? A sua opinião sobre esse reflexo das redes sociais, essa ostentação, esse negócio de parecer estar mais importante que os princípios, ou seja, com o ser? É que a democracia ela é maravilhosa, a globalização é excelente, mas ela nos trouxe muita informação. De uma forma tão rápida que talvez a gente não consiga, todo mundo não conseguiu absorver no mesmo tempo. Aí os governos criam as estratégicas dos politicamente corretos. Eu vou até explicar um exemplo que eu acho errado, que começam a criar nomes para as coisas, dificultando a lei, por exemplo, que não pode mais chamar a pessoa de deficiente física. Tem que ser, primeiro, portadores de necessidades especiais. Aí acharam que daí ficou muito grande, mas era o politicamente correto para não ofender ninguém. Portador, como se a pessoa carregasse aquilo com ela, né? Então, passou para pessoas com necessidades especiais. Peraí, ele vai mudar se eu ser deficiente físico? Não. Então, criam nomes articulados para as coisas para esconder, maquiar a realidade. A mesma coisa acontece em outros setores dos governos. Quando eles criam programas, mudou-se o governo, cria-se um programa, o mesmo programa com outro nome, para dizer que pertenceu àquela conjuntura política, aqueles partidos. Então o próprio governo incentiva isso, porque também está perdido, não sabendo ser claro, ser objetivo, educar as pessoas. E essa democracia, essa globalização toda, ela não permite que os veículos escondam ou maquiem. Seria ótimo divulgar só as coisas boas, mas isso não é a realidade. E não sendo a realidade, as pessoas têm consciência que não é a realidade. Então não vai vender. O que tem que se haver é uma retomada de princípios. As pessoas saber o que ela pode dentro de uma democracia e o que ela não pode. É respeitar o espaço do outro. O exemplo que eu dou da educação também ver muito na linguagem popular, a gente que trabalha no jornalismo diariamente, deu uma seca. Nós vivenciamos uma seca terrível em Santiago, uma época. E aí o jornal, as rádios, todo mundo começou a debater para economizar. As pessoas se educaram com aquilo porque elas viram que iam ficar sem a água. Aquelas pessoas que davam o jeitinho brasileiro de eu pago só a taxa porque eu não tenho registro. Aí eles gastavam um monte, eles pararam de gastar.
Eles se educaram pela necessidade, pelo exemplo, quando os governos municipais, com toda a estrutura dos poderes, resolveu mostrar, você vai ficar sem água se você não economizar. Aí começou a se mudar uma cultura, né? Então são coisas assim, o idoso mesmo, não pode chamar de velho. Aí tem que chamar pessoa da terceira idade. Coisas que o governo cria. Já modificou para adulto maior. Adulto maior. Para que isso? Ele vai deixar de ser velho? Não. Ele não muda a essência, não muda o valor dele, ele vai continuar valendo muito. Meu avô é um velho, ele é velho, ele está velho. Agora... Mas vai mudar se eu dizer que ele é um adulto maior, eu vou chegar a dizer, eu tenho um adulto maior na minha família. Para que isso aí? Então é isso do debate que tu perguntou, né? Desses politicamente corretos. Faz o bonitinho, mas na prática é outra coisa. Agora, tu falaste a questão da água, né? Há não muito tempo atrás, e eu faço a minha culpa, né? Há 10 anos atrás, mais ou menos, eu fazia a barba com a torneira aberta. E todos os homens, ou a maioria dos homens, né, boa parte dos homens, fazia a barba e a torneira ligada, e tu fazia, né? Lá pelo ano de 2005, 2007, meu filho, que estava na pré-escola, chegou e disse, pai, tem que fechar a torneira, está gastando água. Porque aí vem a educação, vem o professor que atentou para o problema mundial, que contribuiu para a educação do filho e, por consequência, do pai. Então, desde lá de 2005, 2006, eu não faço mais a minha barba com a torneira aberta. E eu aposto que se tu deixar a torneira aberta, teu princípio vai falar mais alto e tu fica preocupado com aquilo ali. E tu fecha. Eu volto a falar na questão do exemplo. Nós vamos a um pequeno intervalo e retornamos ao exemplo. O hábito faz o monge ou o monge faz o hábito. Retornamos com esse ótimo debate, tema educação, importância de respeitos e limites. Retornamos já. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Novapauta.com. Tenha notícias online em tempo real. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Retornamos, Santa Maria Argumentos. Você pode contribuir, está gostando, discorda do que nós dissemos? Envie um e-mail para smargumentos@gmail.com. Você pode ajudar a construir a pauta desse programa. E nossa pauta educação, nosso tema educação, eu interrompi por causa do intervalo, a Karina estava falando da importância do exemplo para se modificar uma sociedade. Pode continuar. A gente estava conversando sobre isso, então eu queria sugerir um livro, né? Porque eu acho que a leitura ela faz parte das nossas vidas e se não faz, deveria fazer. Eu acho que tem tudo a ver com o nosso assunto aqui. É um livro do Augusto Cury que fala, é o Manual do Jovem Estressado. Tá? Então, esse Manual do Jovem Estressado, eu não quero fazer uma apologia assim, quanto ao autor, que todo mundo conhece, que é excelente, né? E ele fala sobre a nossa juventude e que a gente tem que trabalhar em cima do jovem, do novo, para construir, né? Quem sabe uma sociedade melhor. Eu acredito muito nisso. Então, a gente é a prática reflexiva. Eu acho que o exemplo, né, que vem de casa, que vem da escola, e que a gente tem que estar sempre trabalhando nesse sentido também com as nossas crianças, com os nossos jovens, né? E sempre lembrar também que às vezes a gente vai ter que passar por alguma dificuldade, mas que as dificuldades e fracassos fazem parte da vida da gente, e que a gente só vai ser um ser humano melhor, né? Quando a gente superar
todas essas adversidades que a gente tem, que são muitas, que não são poucas, mas eu sou uma pessoa positiva, acredito no meu país, acredito que a gente tem tudo para crescer e ser uma nação melhor. Sandra, no intervalo você estava comentando que queria fazer um complemento em relação ao aspecto do politicamente correto do idoso e também da sexualidade. Então, está com a palavra. Sim, só para complementar o que eu falei no bloco anterior, que o politicamente correto está presente na nossa vida no dia a dia, inclusive, e grande parte disso, com as políticas públicas criadas na atualidade, onde eu disse que não pode chamar deficiente físico, não pode chamar de idoso tem que chamar de adulto maior. Não adianta criar nomes bonitinhos se na prática o deficiente físico não tem uma rampa para ele poder andar livremente com a sua cadeira de roda ou com a sua bengala ou sua muleta, ou seja, o transporte que ele use, não tem ônibus o suficiente para ele andar tranquilamente pela sua cidade. O idoso não consegue ser bem atendido em filas específicas para ele e assim tantos outros. Então não adianta criar palavras bonitinhas e os problemas continuarem os mesmos, né? O politicamente correto. E sobre sexualidade também, hoje o mundo moderno, até a colega falou aqui que a televisão está mostrando muito, as revistas, jornais mesmo, sobre mostrar para nós que todos têm direito à sua sexualidade, à liberdade, a amar quem quiser, e realmente tem. Só que tem que haver respeito também na forma de se passar isso aí. Enfia o goela abaixo uma relação, de repente, que tu não está preparada para ver aquilo ali. Deixa eu fazer uma parte aqui. A diversidade, ela existe. Existe, né? Deve ser respeitada. O que nós não podemos esquecer é da maneira como isso vai ser abordado. Né? Porque daí nós podemos admitir, exatamente. Uma juventude caímos de novo no respeito. Uma juventude permissiva que está achando bonito experimentar tudo. Isso não é sexualidade, isso não é opção sexual. Isso aí é erros de conduta. Experimentar tudo para ver que opção é. Eu acho que o jovem, só por ser jovem, ele vai em tudo que é... tudo que está na mídia. Não, tudo que está na mídia, mas tudo que é contra o convencional, entendeu? Então, de repente, ele não tem nenhuma conexão. Uma razão de ser o que ele está sendo. É simplesmente porque ele é reacionário, porque ele tem que ser revolucionário, e porque agora, o jovem quer mudar. Só para agora, complementar esse item... Agora, só um instante. Deixa eu complementar, porque nós temos que dar sugestões ainda, por favor. Não, só da sexualidade, que outra política pública que tu não pode mais registrar teu filho como menina ou menina no nascimento, que ele tem que depois ver a opção sexual. Mas a sexualidade da pessoa nasce com ela. Ou tu é homem ou tu é mulher. A opção sexual tu vai escolher depois. Então eu já acho um erro tu não poder botar no registro se é menina ou menino. Essa não era a pauta, vocês deram uma sugestão para um outro programa, nós debatemos somente isso. Isso. Mas eu gostaria, o nosso tema geral aqui é o respeito ao outro, a questão do limite, a própria diversidade, a opção, ela tem que ser respeitada. O que não se pode fazer, no meu ponto de vista, eu escutei vocês duas, é apologia apenas a uma opção. Né? Então, por exemplo, um indivíduo ele tem direito a escolher a sua opção sexual, desde que respeite a do outro. Desde que se respeite a do outro e respeite a conduta. Homofobia não é dizer, eu tenho certeza, eu não sou homossexual. Isso não é homofobia. Isso é minha opção. Convicção. É uma convicção, é uma certeza. E aí existe a diferença do pré-conceito, que é um conceito pré-estabelecido, e o conceito propriamente dito. É um conceito. Eu sou heterossexual convicto, gosto e quero que meus dois filhos, o menino Eduardo e a menina Amanda, sejam heterossexuais, até para eu poder ser avô. Entretanto, eu já tenho uma postura e a transição da herança social que, se escolherem a opção da homossexualidade, irei respeitar. Irei orientar que não, mas respeitarei deve ser os dois. respeitado por querer
que eles tenham uma opção tradicional. E que sejam felizes, né? Que sejam felizes. Só que hoje, em função da discriminação que muitas opções sofreram, acaba se sofrendo, sendo discriminado quem gosta, quem diz, eu não gostaria de ter um filho homossexual. Sim. Como aconteceu até com a artista, Cláudia Leite acabou dizendo isso e foi punida publicamente. Mas o respeito à convicção dela também deveria haver, né? Mas, para nós encerrarmos nosso programa, o debate está muito bom, né? Eu gostaria de lançar uma última pergunta. Sugestões de vocês, uma sugestão, não podemos nos alongar porque o tempo está acabando. Sugestões para se melhorar o respeito, o limite ao outro na nossa sociedade. Karine. Positivas, né? Positivas. Temos que acabar bem. Vamos acabar bem o nosso programa. Eu acho que a gente tem que... O respeito e o limite, eu acho que se a gente tomar a gente como termômetro da coisa, eu acho que tudo que tu fizer que vai agredir, ou que vai ferir, ou que vai denegrir a imagem de alguém, né? A gente deveria evitar. E eu não faço para o outro o que eu não gostaria que fizessem para mim, nem para os meus filhos. Eu acho que esse é o caminho, né? É o caminho, sim, e não lavar as mãos, né? A gente tem que assumir uma postura nova, uma postura política, inclusive, por que não? Sugerir, opinar, dar ideias, mas praticar tudo aquilo que a gente fala, né? Dar o exemplo na prática. Exato. E agora mesmo quando houve essas manifestações, até certo ponto era tudo digno, tudo coisa de democracia que tinha que ser respeitado. Mas no momento que começaram a destruir patrimônio público, que é nosso, patrimônio alheio, que era das empresas e tudo mais, aí perdeu-se a razão de tudo. Então aí as pessoas não podem achar normal isso, porque elas não achariam normal se aquela depredação fosse nas suas casas, nas suas empresas. Aí elas achariam que era problema de polícia. Mas quando está longe o problema, tudo é bonito de se ver na televisão, nos jornais. Então a gente tem que trazer para a gente, como disse a Karina aqui, que não faça para os outros o que não gostaria que fizesse para si. É bíblico isso aí e funciona, eu acho que em qualquer época. Bom, eu acho que é isso que tu comentou que está faltando para a nossa sociedade. Observar o contexto com os olhos dos outros, né? E aí retorna a ostentação. Muitas vezes parecer ser é mais importante do que ser, do que ter princípios, do que ter honestidade, do que buscar respeitar as regras sociais. Porque as regras, muita gente acha que elas são feitas para serem burladas, né? E aí entra o jeitinho brasileiro que tu tocou muito bem. Palavras finais, agradecemos a presença da Sandra Siqueira, do Jornal Expresso Ilustrado, da Karina Brikowski, do Foco Multicursos. Passo primeiramente a Karina, obrigado por ter retornado ao programa também novamente, né, depois de um pouco mais de um mês. Suas palavras finais ao público da TV Santa Maria sobre o tema e o que você quiser. Eu gostaria de agradecer, então, foi muito bom o debate, foi um prazer, Sandra, conhecê-la. E eu gostaria, então, de convidar vocês, o pessoal de Santa Maria, para os nossos novos empreitadas agora na Foco Multicursos, que é uma escola preparatória para concursos. Nós estamos preparando agora para o Enem, nós estamos preparando agora para o INSS, são concursos com editais iminentes que vão sair logo em breve e que a preparação ela está inerente ao tempo que a pessoa se dedica, né, para ter um sucesso, uma ótima preparação, e por isso a gente está começando já antecipadamente processos preparatórios. Nós temos também um curso de oratória, né, para as pessoas que trabalham então nessa linha, professores, o pessoal do direito, acadêmicos do direito, né? Nós temos um curso de oratória agora em julho. Não, até todos os acadêmicos, né? Defender um TCC, né, Karina? Exatamente. Um TCC é difícil, você é acadêmico. Exatamente, né? E agradeço mais uma vez, então, a oportunidade de explanar e refletir sobre esse tema tão importante. A TV Santa Maria que agradece a sua presença. Sandra, palavras finais.
É muito importante a gente falar sobre temas, né, que envolvem o dia a dia, as pessoas, o ser humano. Sempre esquenta, a gente se motiva com isso, né? Mas o que no fundo que a gente quer é que as pessoas também né, usem da sua educação, busquem os princípios. A gente faça uma reflexão que pode ser melhor, eu posso ser melhor, eu vou tentar ser melhor. Aí sim, depois eu posso cobrar que os outros sejam melhores, né, em vários aspectos. E educação, né, é que nem canja de galinha, né? Nunca fez mal a ninguém. Então, por que não usá-la, né, da boa educação? Nós gostamos, Sandra e Karina, aqui no programa Argumentos, de transitar, telespectador, você é mais importante para nós, por terreno minado, pisando, obviamente, em cima de ovos. Mas nós debatemos em programas anteriores o conceito de Deus. Deus existe, Deus não existe. Eu recebi até alguns e-mails ofensivos. Já anuncio que futuramente nós traremos o debate da questão sexual, a sexualidade contemporânea, que tem que ser refletido. Não são convicções. O nosso programa é um ensaio. Nós debatemos para que você também possa refletir. Gostou ou não? Quer dar sugestões de pautas, de temas? Entre em contato e envie um e-mail para smargumentos@gmail.com. Queremos ter esse feedback do público. Muito obrigado novamente pela presença. Voltamos semana que vem. Fiquem com Deus. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Novapauta.com. Tenha notícias online em tempo real. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura.